Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de gramática do Kaur. Eu sou o professor Libni e hoje nós vamos falar sobre colocação pronominal. Como essa é uma aula um pouco mais extensa, nós vamos dividi-la em duas partes. Então hoje faremos a segunda parte, a primeira parte e depois faremos a segunda parte, ok? Bom, o que é a colocação pronominal? A colocação pronominal ela vai ser a parte da gramática que cuida do emprego correto dos pronomes oblíquos átonos nas frases. Normalmente, a colocação pronominal ela não é empregada de forma correta na linguagem verbal, geralmente por conta da nossa fala cotidiana ser informal, mas algumas normas elas devem ser obedecidas, tá? Principalmente na linguagem escrita. Na colocação pronominal, os pronomes oblíquos átonos podem ocupar três posições: antes do verbo, no meio do verbo e depois do verbo. Bom, então olha só. Primeiro nós temos a proclise. O que é a proclise? Na colocação pronominal, é quando o pronome aparece antes do verbo. Depois, nós temos a mesoclise, que é quando na colocação pronominal o pronome ele aparece no meio do verbo. E depois nós temos a enclise, que é quando na colocação pronominal o pronome ele vai aparecer depois do nosso verbo, ok? Bom, vamos ver aqui essa poesia, ok? O título é Pronominais, escrita por Oswald de Andrade. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco, da nação brasileira, dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Bom, então olha só, na utilização prática da língua portuguesa, o uso dos pronomes oblíquos é determinado pela boa sonoridade da frase, tá? Então você dificilmente vai ouvir alguém dizer dê-me um cigarro. Por quê? Automaticamente as pessoas vão falar me dê um cigarro ou me dá um cigarro. Isso ocorre porque o segundo exemplo ele soa melhor aos ouvidos de quem fala e de quem ouve. E também ele é mais simples de se falar. Okay? Ele requer menos prática, requer menos habilidade. Bom, mas então nós vamos ver agora o uso da proclise. A colocação pronominal proclise é empregada quando tiver palavras ou expressões negativas, conjunções subordinativas, advérbio, pronomes relativos, demonstrativos ou indefinidos, frases interrogativas, exclamativas ou optativas, verbo no gerúndio antecedido da preposição em ou formas verbais proparoxítonas. Então, olha só, nós temos palavras ou expressões negativas, que são não, nunca, jamais, nada, ninguém, nem ou de modo algum, e várias outras aí. Todas elas que se encaixem de forma negativa. Então, por exemplo, nada me perturba. Não o quero aqui. Nunca o vi assim. Tá? Quando empregada corretamente, a colocação pronominal ela ajuda a harmonizar o texto, evitando ambiguidades. Então, olha só. Eu não vi ela hoje.
No uso informal da língua portuguesa, a ambiguidade ela é vista com frequência. Contudo, assim como qualquer vício de linguagem, ela deve ser evitada em momentos formais, sobretudo pelo som desagradável que pode ser reproduzido, que é a chamada cacofonia. Então, olha só, a palavra ela, no nosso exemplo aqui acima, exerce a função de complemento. Então, dessa forma, a frase correta é: eu não a vi hoje. Ok? Depois, nós temos as orações com conjunções subordinativas, que é quando, se, porque, qual, conforme, embora, ou logo que, e etc. Então vamos ver aqui os exemplos. Quando se trata de falar em inglês, ele é um expert. Embora se sentisse melhor, saiu. Conforme lhe disse, hoje vou sair mais cedo. Depois, nós temos os advérbios, que são os verbos antecedidos por advérbios ou expressões adverbiais. Por exemplo, sempre, mais, menos, já são alguns. Então, por exemplo, aqui se tem, ontem me disseram que havia greve hoje, agora descansa-se. Talvez a jovem se decida ainda hoje, certo? Bom, mas nós temos que entender o seguinte, que caso exista verbo após o advérbio, ele deixa de atrair o pronome, ok? Bom, nós temos também os pronomes relativos, demonstrativos e indefinidos, cujo, o qual, que, onde e vários outros que se encaixam nessas características. Então, por exemplo, a pessoa que me ligou era minha colega. Então, relativo. Isso me traz alegria, demonstrativo. Alguém me ligou. É indefinido o meu pronome, ok? Nós também temos em frases interrogativas, que é o quanto, qual, como, quando, onde, porquê e vários outros, certo? Então, por exemplo, quanto cobrará pelo jantar? Quem nos explicará as regras? Quando te deram a notícia? Quem te presenteou? E também nós temos em frases exclamativas ou optativas, que são as que exprimem desejo, ok? Por exemplo, Deus nos dê forças. Oxalá me des a boa notícia. Deus o proteja sempre. Macacos me mordam. Nós também temos verbo no gerúndio antecedido da preposição. Por exemplo, em se plantando, tudo dá. Recusou a proposta fazendo-se de desentendida. Em se tratando de confusão, ele está presente. Em se decidindo pelo churrasco, eu trato da carne. Bom, então essa foi a primeira parte, ok? Qualquer dúvida, sugestões ou críticas, você pode deixar no comentário ou entrar em contato conosco do Kaur. Tudo bem? Muito obrigado. Tchau, tchau. Espero vocês até a próxima aula, onde continuaremos com a parte 2.